Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Gênesis 27, a partir do verso 34, fala assim, ó: Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou ao pai: abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu: seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. 36. E disse Esaú: não é com razão que o seu nome é Jacó. Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou o meu direito de filho mais velho, e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai: o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Feche seus olhos. Espírito Santo, obrigado, Deus. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui juntos como igreja. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de ouvirmos do Senhor, da Tua palavra, Pai. Eu peço, Espírito Santo, que a graça do Senhor seja estabelecida sobre o coração de todos. Que os nossos olhos estejam abertos para ver, que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir o que o Teu Espírito há de falar à igreja. Deus, nós te agradecemos por mais esse dia. No poder do nome santo de Jesus. Amém. Amém? Eu sempre gosto de intitular as minhas palavras. Faz tempo que o Senhor sempre me dá algo. Às vezes Ele me dá só um tema, às vezes Ele me dá o texto. E nesse em específico, Deus me deu todo o texto e o contexto da palavra. Porém, até ontem eu ainda não tinha o tema da palavra. E o tema da palavra é o processo do perdão. Eu quero falar hoje sobre perdão. E o Senhor tem falado muito comigo, porque essa história de Jacó e Esaú é uma história muito conhecida da Bíblia. Onde os dois, Esaú já nasce e Jacó já está agarrado ali no calcanhar dele já. E a gente começa a ouvir e entender a palavra que muitas coisas acontecem nesse contexto. Esaú chega um dia lá com fome, o irmão está preparando um guisado, e ele acaba comendo, troca a primogenitura com o irmão, naquele momento, pela fome. Deixa eu te falar uma coisa aqui, cara, não troque nada que Deus está te dando por qualquer coisa. Não troque nada das oportunidades que o Senhor está te dando por qualquer coisa. Por um prato de comida, por um momento de prazer, por um negócio. Não faça isso. Se Deus te deu uma palavra, fique nela, porque o Senhor tem um propósito com isso. Amém? Mas vamos voltar para a palavra. E ele acaba fazendo esse negócio. Depois a mãe ouve que o pai, ele fala para ele o seguinte: ei, eu vou abençoar a tua vida, eu vou abençoar você. Isaac diz para Esaú: vai lá, caça, traz uma caça, faz uma comida que eu quero ter esse momento de comunhão, liberar a bênção sobre a sua vida. Estou tentando resumir para você entender o contexto. E a mãe dele ouve e ela fala o seguinte: ei, o teu irmão vai ser abençoado. Eu vou fazer o seguinte, vai lá, pega um novilhozinho, traz aqui, eu vou preparar esse ensopado, vou dar. Mas mãe, o Esaú ele é peludo. A mãe diz: não, eu vou botar uma pele sobre você vai chegar no seu pai, você vai colocar a roupa do seu irmão, cara, todo um negócio para fazer o troço acontecer. E aconteceu. Jacó estava na cama, Isaac estava na cama, fugiu o nome agora. Isaac estava na cama, Jacó chega, faz todo o processo, entrega para o pai come, o pai abençoa ele, e aí vem esse texto aqui. Mas quando eu estava lendo esse texto, ele começa no capítulo 25, e ele vai até o 32, eu li acho que umas 4 vezes essa semana todo esse contexto, e eu estava lendo sobre isso, e algumas coisas me chamaram a atenção aqui. Algumas coisas em paralelo na vida de Abraão e de Isaac me chamaram a atenção. Primeiro, quando Deus chama Abraão para ele sair da terra que ele estava, para ele ir para um lugar onde Deus tinha destinado a ele. Você sabe da história. Mas Deus também fala para Isaac: sai, porque existia uma fome naquele lugar, e ele manda ele ir para outro lugar, porque Deus tinha um propósito lá. Eu comecei a olhar alguns paralelos entre a vida dos dois. Abraão, ele esconde que Sara é sua esposa com medo, e Isaac faz a mesma coisa, escondendo que Rebeca é sua esposa com medo.
E eu fiquei lendo e continuando lendo e continuei vendo. Sara era estéril, Rebeca também era estéril. E aqui Deus já começou a falar algo comigo. Algumas coisas em nossas vidas familiares se repetem. Quem não teve isso já na sua vida? Quem não teve isso já na sua família? Ah, isso aconteceu com meu pai. Ah, isso aconteceu lá com meu tio. Eu vou te falar uma coisa. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, o meu avô se separou, o meu pai se separou, o meu irmão se separou, e também vou me separar. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Em Cristo, na sua vida, tudo pode ser quebrado. Toda maldição, ela pode ser quebrada na sua história hoje. Talvez basta apenas um perdão. É aqui que Deus começa. Porque o processo do perdão, ele é doloroso. Algumas coisas, elas são hereditárias na sua vida e são boas, mas outras não são tão boas. Eu carreguei durante a minha história algumas coisas que o meu pai viveu que não eram, meu pai viveu que não eram boas. Que prejudicaram a minha vida pessoal, que prejudicaram o meu casamento, que prejudicaram as minhas finanças. Até um dia eu já estava em Deus, mas até um dia que eu entendi que eu precisava quebrar aquilo. E talvez hoje seja o dia que o Senhor está dizendo para você: quebre, rompa, vença, ultrapasse. E eu meditando sobre essa palavra, Deus, Ele me falou muito sobre o contexto do perdão, sobre trazer o perdão, liberar o perdão. E lendo essa história, eu entendi um processo sobre o perdão. Entender que existe algo na minha vida, reconhecer algo na minha vida e permitir que Deus trabalhe. E o primeiro ponto que Deus realmente ministrou ao meu coração é reconhecer o nosso erro. Arrependimento. Se arrepender de coisas que você está fazendo, que eu estou fazendo. Escute, eu sempre falei isso e vou falar para você. Toda palavra, ela precisa passar pelo profeta. Se eu prego para você sem ela ter vida em mim, ela é morta. A palavra precisa ter vida em nós. E eu estava orando e falando: Senhor, aonde eu preciso mudar? O que eu preciso mudar? O que eu preciso me arrepender? Jacó sabia o que ele tinha feito. Jacó sabia que ele tinha errado. Mas pastor, existia uma promessa sobre a vida dele. Sim, mas o contexto aqui estava errado. Ah, pastor, mas tudo coopera, eu sei. Mas ele entendeu que ele precisava entender, compreender e se arrepender. Quem conhece a síndrome de Gabriela? Alguém conhece, não? Eu nasci assim, vou morrer assim, para sempre assim? Tem gente que é assim, cara. Tu conversa com a pessoa falando sobre Deus, falando sobre arrependimento. Ah, não, pastor, mas eu sou assim mesmo. Ah, eu sou desse jeito mesmo. É, meu irmão, então na hora de mudar. Está na hora de você tomar atitude diferente. Está na hora de você se arrepender da sua vida. Está na hora de você entrar num lugar novo em Deus. Não dá mais para viver do mesmo jeito. Não dá mais para caminhar no mesmo lugar. Você entende isso? Se você veio aqui esperando uma palavra de amor, eu estou te dando. Porque a misericórdia de Deus é sobre as nossas vidas. E o perdão vai transformar você. O perdão nos muda, o perdão nos transforma. Cara, e Deus me bateu muito nessa palavra. Algumas coisas que eu tenho. Minha esposa ainda falou para mim hoje de manhã: você tem autonomia para falar sobre isso? Eu tenho, irmão. Eu posso falar. Nós estamos julgando as pessoas sem olhar para nós mesmos. Estamos julgando os outros, trazendo um peso de responsabilidade sobre ela e não olhando para nós, para ver onde nós estamos errando. É muito fácil culpar os outros, é muito fácil trazer responsabilidade para os outros, sem olhar para nós. E o que nós estamos fazendo? Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. São quase 30 anos de ministério. Eu magoei e feri e matei muita gente no meio do caminho. Pastor Ali? Quanta gente a gente não magoou no meio do caminho, pastor? E aí daquele que diz que não, pastor, eu sou santo, não é mentira. Porque talvez uma palavra, uma ação, qualquer coisa que você tenha feito tenha magoado alguém. E sabe o que Deus está dizendo hoje para você? Não é para você se matar não, meu irmão, em nome de Jesus. É para você se arrepender. Com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, no seu trabalho, com os seus amigos. Precisamos olhar para nós. O Evangelho não é externo. O Evangelho de Jesus, ele é interno.
O Evangelho de Jesus não muda o Kellis. O Evangelho de Jesus muda o Everton, para que o Everton saiba amar o Kellis. Você entende isso? Isso é o amor de Deus. Isso é a misericórdia de Deus. E nós estamos falando sobre perdão. Ei, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa os abandona, encontra misericórdia. Não dá para esconder mais pecado. Não dá mais para esconder os seus erros. Não dá. Precisamos ter atitude de arrependimento, reconhecer os erros, mas realmente mostrar a minha disponibilidade para a mudança em Deus. Não adianta dizer que eu estou errado e continuar agindo da mesma forma. Não adianta dizer que realmente eu errei, mas continuar caminhando pelo mesmo caminho. Eu preciso reconhecer, meu irmão, quem reconhece, quem sabe as suas limitações, e o problema muitas vezes não está no outro, o problema muitas vezes está em mim, em nós. Pega, tamo junto. É para quebrar, porque eu estou tudo nervoso, hein, cara? Você consegue entender isso? Às vezes nós estamos culpando o nosso marido, escute, pega a massinha. Às vezes nós estamos culpando o nosso marido, mas provavelmente somos nós que estamos falhando. Às vezes estou culpando a minha esposa, mas muitas vezes sou eu que estou falhando. Já parou para pensar nisso? Que é tão fácil lançar a responsabilidade sobre o outro. É fácil, velho. E tá gravando, estou falando coisa aqui, velho. É mesmo, né, pastora? Não posso falar velho. Os irmãos, aleluia. Nós precisamos entender, sabe, e compreender que nós também erramos. Também temos nossas limitações e também somos falhos. Amém? Segundo ponto, apresente-se a Deus. Jacó tem um encontro real com Deus no Val de Jaboque ou no Rio de Jaboque. E eu fui pesquisar e estudar um pouco sobre esse nome. Peniel, na verdade, é o lugar face a face com Deus, que é onde ele chama aquele lugar. Mas o original da palavra é Penuel, que significa assim, eu vi um ser divino cara a cara, mas minha vida foi preservada. Quando você tem um encontro real com Jesus, a sua vida é preservada e transformada. Encontro real. Conversão é mudança de direção. Conversão é mudança de caminho. Conversão é mudança. Se você está indo por aqui, você se converteu, automaticamente você vai para lá, porque o caminho que você estava indo era errado, era pecaminoso, não estava agradando ao Senhor, e o Senhor se trouxe a Ele, porque você precisa mudar a direção da sua vida. Não tem como viver e andar em Jesus caminhando da mesma forma. Não dá. Não dá, meu irmão. Tem coisas que você vai precisar abandonar hoje. Tem coisas que serão abandonadas com a caminhada, mas precisam ser abandonadas. E essa troca de nome, nesse momento onde Jacó ele se encontra com Deus, esse momento ao qual ele realmente tem a revelação de quem Deus é na vida dele, existe um momento fantástico aqui, que Deus muda o nome dele. Ele não chamará-se mais Jacó, mas a Bíblia diz que ele vai se chamar Israel, o príncipe poderoso, soldado de Deus, aquele que governa, o todo-poderoso. Quando você tem um encontro real com Deus, quando você se encontra realmente com o Espírito Santo de Deus, a sua vida é transformada, e você, homem, você, mulher, se torna numa nova pessoa. Por quê? Porque o perdão de Deus está estabelecido sobre a sua vida. É o perdão de Deus que te transformou. É o perdão de Deus que nos transformou. É a misericórdia dele que nos achou. E eu lendo esse texto e percebendo algumas coisas, enquanto eu continuar caminhando na minha razão, enquanto eu continuar caminhando nos meus achismos, eu nunca poderei entender o real propósito de Deus. Eu sempre falei algo e eu entendo isso. Tem muita gente que fala assim: nossa, meu Deus, como fulano foi usado por Deus. Meu Deus, que palavra, ele foi usado por Deus. Deixa eu te falar uma coisa, eu não quero ser usado por Deus, eu quero ser aprovado por Deus. Porque usado o diabo foi, usado uma mula foi. Qualquer um pode ser usado por Deus.
Qualquer pessoa pode ser usada por Deus. Mas aprovados, só aqueles são transformados pelo Espírito Santo. Aprovados de verdade. Meu irmão, escute o que eu estou te falando. Está amarrado em nome de Jesus. Eu posso ter pecado, vim pregar e Deus vai me usar. Mas eu não serei aprovado. No final, eu posso ir para o inferno, se não houver arrependimento. Então, vir para a igreja, dar glória a Deus, levantar a mão, não é o suficiente não, meu irmão. Nós precisamos ser aprovados pelo Espírito Santo. Precisa ter mudança na nossa vida, transformação na nossa passada. Se você pecava, não peque mais. Se você errava, não erre mais. Se você roubava, não roube mais. É isso que a Bíblia diz. Deus, silêncio, que medo que dá isso. O Senhor nos conhece. Ele sabe as nossas limitações. Ele sabe, Ele cura a sua vida, Ele transforma o seu ser. Eu creio nisso fielmente. E é preciso, meu irmão, é preciso se libertar através do perdão. E muitas vezes o perdão está interno. Eu lembro de uma fase da minha vida, há muitos anos atrás, quase 22 anos atrás, eu passei por uma situação pessoal e eu entrei numa deprê muito louca. Meu pastor tinha me aconselhado, me perdoado, minha esposa, cara, minha vida em Deus estava perfeita, mas eu não conseguia me perdoar. Eu fiquei em 3 meses dentro de uma caverna. Para quem não sabe, eu acho que eu tive o mesmo espírito ou a mesma depressão que Elias teve, se chama ciclotomia. É um tipo de uma depressão. E eu creio que eu tive isso. E eu não conseguia me perdoar por aquilo que eu havia feito. Eu sabia que Deus tinha me perdoado, mas eu, Everton, não conseguia me perdoar. Eu dizia, meu Deus, eu estou em Ti, eu caminho contigo, como que eu pude errar? Até um dia, que a minha esposa sabiamente olhou para mim e falou assim, quando você vai se perdoar? Eu falei, eita. E ali eu comecei a orar. Falei, Senhor, cura o meu coração. Me cura, Senhor. Me levanta de novo, me ergue novamente. Minha vida está consertada perante o Senhor. Me ajuda. E o Senhor me levantou novamente. O Senhor realmente trabalhou na minha vida. Escute o que eu vou te dizer. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. O que é, o que era e o que há de vir. Ele ainda é o Todo-Poderoso. Ele pode te curar essa noite. Ele pode curar o teu coração nessa manhã. A gente se empolga, né? Sabe, o Senhor quer liberar perdão sobre a sua casa hoje. Quer liberar perdão sobre a sua família. Quer que você libere perdão. Quem entende isso? Quem entende isso de verdade? Talvez você pense assim, pastor, eu não preciso. Pois é, a Bíblia diz que aquele que acha que não tem pecado já foi, varão. Ei, passou. Todos nós cometemos pecados. Todos nós cometemos erros. Todos nós falamos alguma coisa que magoou ou feriu alguém. Todos nós somos feridos um dia. E nesse contexto de Jacó e Esaú existia uma história. Existia um contexto aqui. Esaú tinha raiva do irmão por conta de tudo que ele havia feito. Jacó se aproveitou também da situação, da palavra que Deus havia dado a ele. Existia algo a se resolver aqui. Existia algo a ser curado. Aí eu vou para o terceiro ponto. Enfrente seu problema. Conserte. E foi isso uma das coisas que mais o Senhor falou comigo. Jacó, ele precisava voltar até o irmão e consertar o que havia acontecido. Não estou dizendo que você vai sair daqui. Uma vez eu dei um curso de casado e dentro do curso há uma ministração sobre isso, com o casamento, sobre perdão e etc. E o irmão abençoado saiu daqui do curso e foi direto para casa e contou todas as traias que ele tinha feito. Eu e minha esposa, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, tentando resolver o problema do casal, porque os dois tinham quebrado o pau. Eu olhei para ele e falei, seu tanso, ora a Deus, irmão. Se você tem algo para falar para tua esposa, ore ao Espírito Santo, ele vai te dar um momento e a hora para que aconteça. Se você tem alguém que você precisa ouvir, ou conversar, ou pedir perdão,
ou consertar, ore ao Espírito Santo, que Ele vai te dar um momento e lugar para resolver o problema. Não é você quem determina isso. O que determina isso é a pureza do seu coração. Mas o momento, a hora e o local é o Espírito Santo que vai te dar. E aí nesse momento, cara, a graça de Deus vem. E tudo acontece. Vai olhar um para o outro, dar um abraço no outro, vai dar um beijo no rosto um do outro. E parece que nada aconteceu. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo sela o perdão. Ele cura o seu coração. Ele transforma a sua vida. Enquanto, escute o que eu vou te dizer, enquanto não existir o conserto, só vai existir percas. Enquanto não existir, guarde isso. Enquanto não existir o conserto, só vai existir percas. Só vamos perder, porque o perdão, ele nos faz adquirir, o perdão, ele nos faz viver, o perdão, ele nos dá esperança. Perdoe. Pastor, mas eu tenho razão. Não interessa quem tem razão. O mais inteligente é aquele que se humilha. O Senhor nunca procurou razão. Jesus nunca procurou quem sabia. Quando trouxeram a mulher adúltera até ele, o que ele fez? Realmente é pecadora mesmo. Ele não estava nem aí para o pecado dela. A preocupação de Jesus sempre foi com pessoas e não com pecado. A preocupação de Jesus sempre foi com a sua vida, não com os teus erros. Porque se fossem os meus erros, eu nem estaria aqui. Se fosse evidenciar as minhas falhas, essas horas eu estava abraçado com o capeta já. Mas foi a graça e a misericórdia dele que nos alcançou primeiro. Então por que ficar evidenciando problemas? Ame as pessoas, perdoe as pessoas, abrace as pessoas. Viva o que Jesus viveu. Que evangelho nós estamos vivendo? Que ódio do pecado. A humildade não é o princípio de honra, meu irmão. O temor ao Senhor ensina sabedoria e a humildade antecede a honra. Quer ter honra, seja humilde. Quer ser honrado, seja humilde. Quer ser o maior, seja o menor. Quer ser servido, sirva. Quer receber o perdão, perdoe. É isso que a Bíblia me ensina. Perdoar não é um sentimento. Eu não estou sentindo. Perdoar é uma atitude. É uma decisão. Eu sempre entendi algo. Pastor Alex, vem cá. Vem cá com o tio. É que tu é mais magrinho, mais menorzinho. Vem cá, sobe aqui. Presta atenção. Esse é o pastor Alex, que lindo. Ele está solteiro, quem quiser casar, né? Agora ele faz para 30 a mais agora, é um dos velhos. Ricardo está lá, é a Lu. O Alex me fez algo. Está amarrado em nome de Jesus, tá? É só grosso. Se for esse problema. E eu tenho um problema com ele. O problema me prende a ele. Mas o Alex não está nem aí, o Alex está vivendo a vida dele. Cantando, levando a canção, aleluia, trabalhando, está lá. Ele nem lembra de mim mais. E eu estou preso a ele. Quem está preso, Alex? É ele, a mim ou eu a ele? Quem está, igreja? Quem está, igreja? Eu estou preso a ele. Porque eu não consegui perdoar ele ainda. Mas um dia eu olho para o Alex e falo assim: Alex, me perdoa, cara. Ele vai olhar para mim e vai dizer assim: pastor, por quê? Aí eu vou dizer para ele assim: cara, um dia tu me chamou de gordo. Capaz que não seja, né? Tudo bem, vamos lá. E ele olha para mim, me abraça. Pastor, tamo junto. E o Alex vai bora. Quem ficou livre do problema, eu ou ele? Eu, meu irmão. Sabe por que muitas vezes você está sofrendo ainda? Porque você está agarrado nesse problema. Você está agarrado nessa situação. Você está lambendo essa ferida que já podia ter sido curada há tempos. Você está sofrendo por algo que Deus no coração... Ei, deixa eu te contar um testemunho. Eu fui fazer um velório segunda-feira. Uma pessoa muito querida. Muito querida. Conheci ele há um mês e pouco, mas um homem de Deus assim fantástico. E no velório eu ouvi um testemunho fantástico.
Um pastor que estava lá, ele estava me contando uma história sobre perdão. Deus já estava falando comigo desde domingo. Mas na segunda-feira de manhã, nós conversando ali, eu e ele, mais a esposa, ele me contou que quando ele era adolescente, numa igreja tradicional, ele foi acusado de algo que ele não havia... Ele e a esposa, eles eram namorados, foram acusados de algo que eles não tinham cometido. E uma irmã, essa irmã, ela jurou de pé junto perante o pastor que eles haviam feito aquilo. E o pastor, igreja tradicional, 30 e poucos anos atrás, quase 40 anos atrás, disciplinou eles. Passaram-se anos depois, essa mulher foi atrás dele, ela estava aqui em Joinville, eles eram na cidade, essa família era na cidade de Videira, esse pastor. Anos se passaram depois, essa mulher, ela acha o telefone desse pastor e liga para ele. Ela estava com câncer terminal na cama. Ela liga para ele e fala assim: pastor, eu preciso pedir perdão para o senhor, eu menti acerca do senhor. Eu estava com inveja. Eu via vocês tão felizes. Olha cuida do demônio. Eu via vocês tão felizes e eu estava com inveja. E ele ligou, ele não lembrava mais. Ele não lembrava, porque ele já tinha perdoado, Claudinei. Ele não lembrava. Mas a mulher amargurou aquilo a vida inteira. E ele falou para ela ao telefone: minha querida, ei, meu coração está limpo, fica tranquila, fica em paz. Não se preocupe mais com isso. Ei, Deus já curou meu coração. E aquela mulher estava na cama, em terminal. Sabe o que aconteceu? A mulher não morreu. Em 15 dias, Deus curou aquela mulher. E hoje ela está viva até hoje em Joinville. O perdão cura. O perdão liberta. O perdão transforma. O perdão te dá vida nova. Então perdoe, pelo amor de Deus. E não é uma história que eu estou contando. Eu ouvi um testemunho de um homem de Deus. Então Deus pode curar a sua vida hoje. Você pode libertar alguém hoje. Perdoe. Cure o seu coração. Pare de ficar carregando esse peso que não é seu. Pare de assumir responsabilidades que não são suas. Você não tem responsabilidade de mudar o teu marido. Você não tem responsabilidade de mudar a tua esposa. Você não tem responsabilidade de mudar teus filhos. Deixa eu dar uma letra sobre filhos. Deixa eu dar uma palavra sobre filhos. Desculpa aí, pastor. É que sai às vezes, né? A obrigação do pai. A Bíblia diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando cresça nunca se desvie dele. Amém? A obrigação do pai não é o filho andar a vida inteira na igreja. A obrigação do pai é ensinar o filho o caminho do Senhor. A decisão de caminhar em Jesus é dele, não é sua. A sua obrigação é ensinar o evangelho a seu filho. Isso é sua obrigação. Sentar com ele, ensinar a orar, ensinar a adorar a Deus, ensinar a Bíblia, isso é responsabilidade sua, não é da igreja. É sua. A igreja é só um complemento para você. Amém? Então, sua obrigação, como pai e como filho, é ensinar o caminho do Senhor, para que quando cresça, nunca se desvie dele. Ele pode até, eu lembro quando o bispo Fernando dizia que foi ensinado nos caminhos do Senhor, mas às vezes lá na balada ele chorava, dizendo: Deus, eu não quero mais essa vida. Até que um dia, o de repente de Deus veio sobre ele, e ele está aqui hoje. Ah, cara, é assim que funciona. Amém? Já saí tudo o que tinha. Precisamos entender o perdão. Talvez você vai ter que perdoar 70 vezes 7. Mas perdoe. A pessoa que mais ganha com o perdão é você, meu irmão. A pessoa que mais liberta fica essa coisa terrível que é essa amargura. A Bíblia diz que a amargura, a tristeza, ela apodrece os ossos. Sabia que você pode estar doente, passando por situações, porque você não quer liberar o perdão? Ai, pastor, mas eu tenho razão. E daí? Ai, tu nem sabe. É teu orgulho, velho. Sabia que o orgulhoso, o avarento, o invejoso, vai tudo com o capeta? Senão, é sério. Está na Bíblia, não é eu que estou falando. Lê Mateus, tu vai ver o que eu estou falando. O perdão te cura, o perdão te liberta. O perdão transforma a sua vida. O filho pródigo voltou e assumiu o seu lugar de filho. Escute, Esaú colocou Jacó no mesmo lugar de irmão. Jesus colocou
nós, no mesmo lugar de filho, pastor, eu perdoo, mas eu não quero mais ter contato com essa pessoa. Então tu não perdoou. Eu perdoo, mas eu quero ela longe de mim. Eu até entendo, escute, por conta do que possa ter acontecido na sua história, você não vai ter mais contato com essa pessoa, ela não vai estar mais perto de você. Talvez você não esteja mais na mesma empresa. Talvez não é mais no mesmo círculo de amigos. Eu entendo tudo isso. Mas sabe aonde que ela precisa ter o mesmo lugar? No seu coração. Ela precisa ocupar o mesmo lugar de amor. Ai, pastor, como é difícil. Irmão do céu, como é difícil. Mas quando você perdoa, você vai olhar para essa pessoa e não vai sentir mais nada. Quando você perdoa aqui dentro, cara, parece que nada aconteceu, pastor. Parece que, sei lá, deixa pra lá. Quando Jacó e Esaú se encontram, a Bíblia diz que Jacó estava cheio de medo. O irmão vinha com 400 homens. Ele já ficou imaginando o pior. Ele vem me matar, ele vem matar minha casa, ele vem matar minha família. A Bíblia diz que ele separa as mulheres, ele separa Rebeca, separa Lia e fala assim, vai tu para um lado, vai tu para o outro. Porque meu irmão está vindo e pode dar ruim. E a Bíblia diz que ele vai até o irmão, ele manda as ofertas para o irmão. Ele manda aquilo tudo que ele tinha, camelo, cabrito, boi, vaquinha, bezerro, tudo que ele tinha, ele manda para o irmão. Uma oferta, uma parte. E a Bíblia diz que quando eles se encontram, Esaú olha para ele, Esaú abraça e fala, ei, esquece, cara, já foi, já passou. Não tenho mais nada contra ti. Quando o perdão é real em Deus, meu irmão, lembra que eu falei que o Espírito vem? Ele vem, cara. Ele vem, ele cura, ele vem, ele transforma, ele vem, ele restaura. Ele vem, ele te olha para a pessoa e fala, uau, eu te amo, cara. E não é falso, é verdadeiro, porque o Espírito de Deus está em você. Então esse negócio de perdoar e fica cada um longe, não quero mais ter contato, isso é mentira, me perdoe. Isso é algo que eu estou dizendo, porque eu acredito no que eu estou te dizendo. Um dia, há muitos anos atrás, a minha esposa falou para mim assim, meu Deus, como é difícil a gente lidar com pessoas. Elas nos magoam, elas nos entristecem. E eu dei razão para ela naquele momento. Mas eu fiquei pensando que frustrante não é lidar com pessoas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho de gênero para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. Deus morreu por mim e por você. Então por que não amar as pessoas? Às vezes as limitações que o Alex tem, que a pastora Lili tem, que o pastor Eli tem, eu também tenho. Mas eu os amo de qualquer jeito. Todos nós temos limitações. Mas uma coisa eu te digo, talvez essa pessoa precise do teu amor. Eu tenho entendido algo, se eu agir da mesma forma que as pessoas agem comigo, que diferença eu tenho delas? Se eu agir com estupidez quando alguém age comigo dessa forma, que diferença? Que Jesus está na minha vida? Se eu não perdoo por alguma coisa que alguém tenha feito para mim, que tipo de amor eu estou expressando? Escute, por que não perdoar então? Por que não liberar o perdão ao seu coração? Eu sei que Deus está pegando você, cara, porque Deus me pegou muito aqui. Deus falou muito comigo. E tem algo que a gente precisa entender, que é muito importante. Escute o que eu vou te dizer. Moisés, ele foi um libertador para o povo. Ele libertou uma nação, o povo de Deus. Elias foi um homem que orou, escute, e caiu fogo do céu e destruiu os profetas de Baal. Eliseu profetizou sobre o vale dos ossos secos e ele teve vida. Jesus, ele fala que do nascido de mulher, João Batista foi o maior profeta. Mas tem algo aqui que Deus me fez entender.
O maior profeta não é aquele que faz milagre. O maior profeta não é aquele que profetiza. O maior profeta não é aquele que diz, eis que te digo. O maior profeta é aquele que traz a palavra de arrependimento. E a palavra de arrependimento, quem trouxe foi Jesus às nossas vidas hoje. Ele é o maior profeta. Ele é o maior Senhor. O teu milagre não é nada. Cara, ontem à noite eu lendo a palavra ainda, pensando sobre ela, Deus me trouxe à mente os 10 leprosos. A Bíblia diz que os 10 foram curados. Quantos foram curados? Os 10. Fechou? Quantos voltaram para agradecer a Cristo? Mas quantos foram curados? Quantos? Então o teu milagre não é importante. O que importa é o teu arrependimento. É o teu coração, é a tua entrega. Pegou, né? Dói isso, né? Porque às vezes a gente vem para a igreja por causa do milagre, mas não existe arrependimento. E o que muda a tua vida não é o milagre. O que muda a tua vida é o arrependimento, é o perdão. É isso que nos muda. É isso que nos transforma. É o perdão. É perdoar, é se entregar. A Bíblia diz que Jesus nos amou primeiro. Ele se doou primeiro por nós. Se Ele fez tudo isso por nós, escute. Como eu não vou perdoar? Por que eu não vou perdoar? Quem sou eu para não perdoar? Se Ele, sendo santo, sendo Deus, não usurpou de ser igual a Deus, mas assumiu a sua forma de servo e se entregou por nós, quem sou eu para não perdoar? Quem sou eu para não liberar o perdão? Deixa eu te falar algo. Talvez isso seja até conflitante ao seu coração. E você nunca tem ouvido, mas hoje você vai ouvir. Escute, preste bem atenção em mim. Que o Espírito Santo abra o seu ouvido. Não existe salvação sem arrependimento e perdão. Não existe, meu irmão. Te dar um exemplo, Bíblia. Ladrão da cruz. No lado de Jesus. Tinha feito um monte de besteira. Estava ali porque merecia. Estava ali porque realmente era o fim dele. Mas ele olhou para Jesus e falou, Senhor, Tu és filho de Deus, eu sei. Eu sei que Tu és filho de Deus. Me salva. Sabe o que ele estava dizendo? Eu me arrependo. Eu sei o que eu fiz. Eu sei os erros que eu cometi. O Senhor não merecia estar aqui. O Senhor não merecia sofrer o que o Senhor sofreu. Sabe o que Jesus disse para ele? Ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Sabe o que o Senhor está dizendo para você hoje? Se arrependa. Peça perdão. Abrace. Se você tiver coragem e precisa ter, olhe nos olhos. Fala, me perdoe. Pelo amor de Deus, não vai chegar em casa brigando com todo mundo agora, em nome de Jesus. Mas ore ao Senhor. Peça um momento. Peça para que Deus crie um ambiente espiritual para que você possa olhar nos olhos dessa pessoa e dizer, me perdoe. Pastor, mas foi ela que me feriu. Seja maior. Seja maior do que o problema. Seja melhor do que o problema. Eu quero encerrar com uma história. Eu ouvi essa história uma vez, eu achei fantástico. Talvez alguns aqui já ouviram de mim. Mas eu quero contar porque eu creio que alguns não. Existia um jovem que ele havia cometido um erro. E a cidade toda gostava dele. Mas esse erro foi um erro grave. E ele foi condenado à morte. E condenado à morte, ele estava na prisão. A família foi até o juiz e falou, juiz, o meu filho é um menino bom. Ele cometeu um erro, ele vacilou, mas ele é um menino bom. E por tantas pessoas estarem falando aquilo daquele menino, o juiz ficou pensando, eu vou lá, eu vou conhecer esse menino, vou ver essa história aí. O juiz se veste como um padre, como um pastor, põe o perdão, escreve o perdão, coloca dentro da Bíblia e vai até ele. Quando o jovem avista já o padre, o juiz, o pastor, mas ele achava que era um padre, ele fala assim, olha, eu nem quero esse negócio de crente aí, nem precisa nem vir. Ele estava revoltado, irado com aquela situação, irado com aquele momento.
E ele não quer aceitar. E daí o guarda fala para ele: "Só, ele está aqui para conversar com você." "Não, nem quero." Mas o juiz vem, o padre vem. O padre olha para ele, mostra a Bíblia e fala assim: "Aqui dentro está o teu perdão." E ele fala: "Não, eu não quero." E vai embora. E o juiz ainda insiste com ele: "Aqui dentro está o teu perdão." Ele falou: "Eu não quero, cara. Eu não quero saber de crente." Deus muitas vezes fala com a gente e a gente revoltadinho, sabe? A gente não quer aceitar. E ele repete mais uma vez: "Cara, aqui dentro está o teu perdão." Ele fala: "Eu não quero." Vai embora. E vai embora. O guarda vem para ele e fala: "Cara, tu é um tanso. Itajaiense, né? Tu é tanso." Peixerês é assim, tanso. Capaz, estás tolo? Ele fala: "Tu sabe quem é esse cara aí, cara?" "Ah, é um padre, um pastor qualquer." Ele falou: "Não, cara, esse era o juiz da cidade." "Como assim?" "Esse era o juiz da cidade. Dentro da Bíblia que ele trouxe para você, tinha o teu perdão para você poder ir embora." Aí esse jovem cai em si. No outro dia, no dia do enforcamento, quando ele está ali para ser enforcado, o cara pergunta para ele: "Tu quer falar alguma coisa?" Ele falou: "Quero." "Escute." Ele falou: "Quero. Hoje, eu estou sendo enforcado, estou morrendo. Não foi pelo pecado que eu cometi. Foi por conta do perdão que eu rejeitei." Muitos de nós estamos rejeitando o perdão de Deus por causa das amarguras, por causa das frustrações, porque alguém um dia fez algo para mim. Estou mudando de igreja porque o pastor Eli não olha para mim. Estou mudando de igreja porque o pastor Tom é gordo. O problema é seu, meu irmão. Estou na academia agora. Tu vai ver. Deus é comigo, aleluia. Espero. Estou mudando de igreja porque não me deram oportunidade na igreja. Vá orar. Você não precisa de oportunidade. Você precisa estar em Deus, servindo ao Senhor. Aí Deus vai te dar a oportunidade. Não rejeite o perdão de Deus, meu irmão. Deus amou o mundo. Deus te amou primeiro. Deus te chamou primeiro. Deus nos escolheu nele primeiro. Por que ficar amarguradinho? Pastor, mas tu não sabe o que fizeram para mim. Tá, e o que fizeram para Cristo? Que o mesmo povo que dizia: "Santo, santo, santo é o Senhor", dias depois fala: "Crucifica! Solta Barrabás e crucifica esse Senhor aí, esse Jesus aí." Foi nós que fizemos isso. Foi o meu e o seu pecado que fez isso. Mas mesmo assim, Ele nos perdoou. Mesmo assim, Ele nos chamou. Mesmo assim, Ele chama você pelo seu nome. Que amor é esse? Estamos guardando amarguras dentro do coração, feridas, sofrendo. Por que não perdoar? Fique em pé.